Olá, meu nome é João Paulo, eu sou professor e sou psicopedagogo, né? Trabalho em clínica, trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem, com autistas, com dislexia, com TDAH, né? Me especializei em autismo e hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre a história, né, do autismo, os conceitos, definições, né, conhecendo mais esse mundo azul, né? O autismo hoje ele recebe essa relação com o mundo azul por causa da incidência maior em meninos, né? Por isso que a gente tem essa referência ao azul. E vamos conhecer um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, né? Nessa palestra, nós vamos ouvir um pouco sobre a definição, a história, causas, né, características, níveis, diagnóstico e tratamento. Então, primeiro, pensar em autismo, é importante que a gente entenda que ele é um transtorno neurológico. O que é um transtorno neurológico? É um transtorno que acontece por origens biológicas, neurológicas, do funcionamento dos neurônios. Nesse caso do autismo, os neurônios, né, eles são afetados, as sinapses são afetadas. Né? Então, a comunicação entre os neurônios pode falhar. E ele vai falhar, né? Então, as áreas do cérebro que normalmente se ativam quando a gente desempenha determinadas funções, elas vão, elas não, a atividade neural não vai acontecer como deveria. E isso vai causar no indivíduo comportamentos atípicos, dificuldades de relacionamento, de interação social, né, tudo decorrente dessas questões sinápticas. Né? Por isso que alguns neurologistas hoje chamam também o autismo de transtorno sináptico, de um transtorno sináptico, né? Porque as sinapses são afetadas. Para exemplificar melhor isso, nós temos aqui imagens, né, atividade funcional significativa das faces familiares versus comparação de faces estranhas para o grupo de autismo, o grupo da esquerda, e normal da direita. Então, você visualiza que, enquanto o cérebro autista ele tem uma atividade mínima, né, quando lhe é mostrado imagens, faces de pessoas familiares e de pessoas estranhas, o grupo da direita, que é o grupo típico, certo? A atividade neural é bem maior. Então, essas atividades neurais são as sinapses ocorrendo, que fazem com que você reconheça rostos, né, que fazem com que você perceba se uma pessoa está triste, se ela está feliz. Né? Então, tudo isso depende do funcionamento sináptico. Mas o que é o transtorno do espectro autista, né? Então, de forma geral, uma definição do autismo seria dizer que esse transtorno ele engloba diferentes condições que são marcadas por perturbações do desenvolvimento neurológico. E as características fundamentais, elas são que podem manifestar-se em conjunto ou isoladamente, né? E são elas: dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem. Então, tem crianças autistas que não falam, tem crianças autistas que falam pouco, né, que não conseguem construir frases. Então, isso vai ser afetado de diversas maneiras. Aqueles que falam normalmente, né, então, por isso que nós temos hoje o espectro. Né? Por que fala-se de um espectro? Porque existe um conjunto muito grande de variedades. Então, você pode encontrar autistas com comportamentos diversos. Não tem como eu dizer, fulano é autista, como é que ele se comporta? Não existe isso. Né? Eu preciso conhecer a pessoa e entender os seus comportamentos, as suas habilidades, as suas dificuldades, porque o fato
apenas de a pessoa ter autismo, não significa que ela vai ter todas as características iguais a todos os outros autistas, né? Então, aí vai haver dificuldade de comunicação, deficiência no domínio da linguagem, né, no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Então, esses são os pontos básicos do autismo, certo? Mais uma vez falando, isso pode variar bastante. Então, você tem desde aquelas crianças com autismo que têm uma socialização mais comprometida, ou seja, não consegue ficar perto de outras pessoas, há aqueles que ficam perto de outras pessoas normalmente. Então, isso vai variar. E quando surge o autismo, né? Como é a história do autismo? Então, o autismo foi descrito pela primeira vez em 1943 pelo Dr. Leo Kanner, um médico austríaco, né, que residia em Baltimore, nos Estados Unidos, e em seu histórico artigo escrito originalmente em inglês, né, Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Nesse artigo, disponível em português no site da AMA, Kanner descreve 11 casos, dos quais o primeiro, né, Donald T., chegou até ele em 1938. Então, isso, 1938, 1943, né, é quando começam a aparecer as primeiras discussões, né? Nós não estamos dizendo que necessariamente os primeiros casos, mas a primeira vez que um médico percebe, né, a presença desse distúrbio, que é lógico que com o passar dos anos ele vai mudando de nome. Então veja que originalmente aí, ó, você tinha distúrbios autísticos do contato afetivo. Então, isso vai mudando com o tempo, né? Muitas teorias vão surgindo, porque era algo novo, então as pessoas não conheciam bem o que era o autismo, né? Estamos falando aí de um período muito curto, né? Se nós formos pensar na história da humanidade, 1943 é bem recente. Depois nós temos o Hans Asperger, né, que deu nome ao que muitas pessoas conhecem, a síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo. Então, em 1944, né, Hans Asperger, um médico também austríaco e formado na Universidade de Viena, né, a mesma em que estudou Leo Kanner, escreve outro artigo com o título Psicopatologia Austítica da Infância. Né? Então, veja que os termos eles ainda não são exatos, porque ainda está se desenvolvendo as teorias acerca desse novo transtorno que vai sendo percebido. Então, veja que ele chamou de psicopatologia autística da infância, descrevendo crianças bastante semelhantes às descritas por Kanner. Né, ao contrário do artigo de Kanner, o de Asperger levou muitos anos para ser amplamente lido. Né? A razão mais comumente apontada para o desconhecimento do artigo de Asperger é o fato dele ter sido escrito originalmente em alemão. E aí surge, em 1952, o DSM-1. Né? O DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, usado no mundo todo. É um manual da Associação Americana de Psiquiatria, e ele serve de base, né, para que os médicos, né, especialistas possam ter critérios para se chegar aos diagnósticos de doenças mentais. Então, a Associação Americana de Psiquiatria publicou a primeira edição do manual, né, em 1952, e esse manual é uma referência mundial para pesquisadores e clínicos do segmento, né, junto aí com o CID-10, que está chegando agora o CID-11, né. Este manual fornece as nomenclaturas e os critérios padrão, né, para o diagnóstico dos transtornos mentais estabelecidos, como eu falei. Então, nesta primeira edição, os diversos sintomas de autismo eram classificados como um subgrupo de esquizofrenia infantil, né. Então, se você vê alguma relação do autismo com a esquizofrenia, essa é uma relação antiga, porque ainda não se entendia bem o transtorno. Então, hoje, o autismo não está mais classificado dentro de grupos ou subgrupos de esquizofrenia. Mas, inicialmente, quando não se entendia ainda o transtorno, né, ele recebeu essa classificação.
Então, não sendo entendido como uma condição específica e separada. Em 78, o psiquiatra Michael Hutter, ele classifica o autismo como um distúrbio do desenvolvimento cognitivo. Então, você já começa a observar algumas mudanças, né? Então, sai de um estado, né, de uma doença mental relacionada à esquizofrenia, e esse médico ele percebe agora que existe um distúrbio cognitivo, né, criando um marco na compreensão do transtorno, né, essa entendimento do desenvolvimento cognitivo foi um marco, né, na compreensão do transtorno. Ele propõe uma definição com base em 4 critérios. Então, ele observa que há atraso e desvios sociais, não só como deficiência intelectual, problemas de comunicação, não só em função de deficiência intelectual associada, comportamentos incomuns, né, tais como movimentos estereotipados e maneirismos, e início antes dos 30 meses de idade. Então, ele coloca os primeiros critérios aí para a compreensão desse transtorno, desse distúrbio do desenvolvimento cognitivo. E aí, com essas atualizações, no DSM-3, já em 1980, né, a definição inovadora de Michael Hutt e a crescente produção de pesquisas científicas sobre o autismo influenciaram a elaboração do DSM-3. Né? Então, veja que vai começando a surgir mais pesquisas e as pessoas vão tendo uma melhor compreensão do que é o transtorno do espectro autista. Aí veja aqui, 1980, bem recente. Nesta edição do manual, né, do DSM-3, o autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica e colocado em uma nova classe, a de transtornos invasivos do desenvolvimento. Então, ele aí se desvincula totalmente daquilo que inicialmente no DSM-1 apareceu como uma esquizofrenia infantil. Este termo, né, o transtorno invasivo do desenvolvimento, reflete o fato de que múltiplas áreas de funcionamento do cérebro são afetadas pelo autismo e pelas condições a ele relacionadas, como eu mostrei a vocês anteriormente, né, o autismo ele atinge as sinapses neurais, então o cérebro ele não funciona, né, as sinapses não funcionam como deveriam, e isso produz comportamentos e um desenvolvimento atípico. Né? Então, muitas áreas são afetadas, por isso que as características do autismo são variadas. Aí a gente vem em 1994 para o DSM-4, né? Esse DSM-4, 3 ou 4 são atualizações do próprio DSM e o CID-10 também. Né, surgem aí os novos critérios para o autismo, né, foram avaliados em um estudo internacional multicêntrico, com mais de 1.000 casos analisados. Então, veja que o campo de análise, né, o autismo, ele começa a ser bem mais estudado. Né, então, isso fornece dados, percepções, evidências, né, para que vá se ampliando a compreensão sobre o transtorno. Então, os sistemas DSM-4 e CID-10, né, eles tornaram-se equivalentes para evitar confusão entre pesquisadores e clínicos. A síndrome de Asperger é adicionada ao DSM, ampliando o espectro do autismo, que passa a incluir casos mais leves, em que os indivíduos tendem a ser mais funcionais. Né? Então, o DSM-4 vai trazendo essas atualizações. 2007, né, e aí um dado interessante, né, a gente está fazendo uma cronologia sobre o autismo. Há alguns anos no Brasil, né, vem crescendo o número de crianças com autismo, vem crescendo o número de movimentos também que têm lutado, né, em prol do autismo, e vocês devem ter visto nos últimos anos palestras, eventos acontecendo no mês de abril, principalmente no dia 2, porque foi instituído em 2007 pela ONU como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para chamar a atenção da população em geral para a importância de conhecer e tratar o transtorno, né, que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo todo, né, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, veja, cerca de 70
milhões no mundo todo. Nós não temos um dado exato sobre a quantidade hoje no Brasil, né? Estamos aguardando o próximo censo, né? Que vai haver perguntas diretamente nessa área do autismo no próximo censo, mas a estimativa hoje, né, com base em dados americanos, é que 1%, né, da população mundial seja de autistas. Né? Então, imagina-se que, por exemplo, numa cidade brasileira com 70 mil pessoas, você tenha, né, um número alto de autistas. Né? Então, muitas vezes você olha e diz, mas eu não conheço tanto casos de autismo. O que acontece é que nem sempre essas crianças recebem o diagnóstico, principalmente no caso de autismo leve, né, que você vai ver aí muitas pessoas com autismo leve crescendo, vivendo uma vida teoricamente normal, né, com alguns comportamentos, às vezes, que as pessoas dizem, fulano é muito antissocial, né, ele não gosta de festa, ele não gosta de sair, quando a família se reúne, ele se isola. É lógico, né, todo mundo que faz isso é que tem transtorno do espectro autista, estou só dando um exemplo. Então as pessoas taxam como antissocial, mas muitas vezes são pessoas que têm um autismo leve e que nunca foram diagnosticadas. É por isso que tem ocorrido, com o crescimento da fala sobre o autismo, tem ocorrido de pessoas adultas descobrirem que têm o transtorno do espectro autista. Em 2012, né, tem um outro marco importante aqui na luta pelos direitos dos autistas no Brasil, que é quando foi sancionada, né, a lei Berenice Piana, né, Berenice Piana, que é uma lutadora também aí pelas causas do autismo aqui no Brasil, né, e aí essa lei que recebeu o nome dela institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Né? Esse foi um marco legal relevante para garantir direitos aos portadores de TEA. Né? Ou seja, a partir daí, alguns direitos que não existiam anteriormente, eles passam a ser garantidos pela Lei Berenice Piana. Então, a legislação hoje determina o acesso a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias, né, a proteção social, né, ao trabalho e a serviços que propiciem né, a igualdade de oportunidades. Então, a lei veio para garantir, né, todos esses direitos às pessoas com autismo. Em 2015 também, outro marco legal, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ela cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aumenta a proteção aos portadores de TEA, ao definir a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Porque o que é que acontece muitas vezes? Né? Eu já ouvi muitos casos de famílias, que dizem assim, eu chego com a criança autista e paro numa vaga, né, para portadores de deficiência, eu entro numa fila para prioritária e as pessoas ficam me olhando, né, e pensando, por que é que essa pessoa está aqui, né? Esse menino desse tamanho, essa menina desse tamanho, né? Não é uma criança de colo e tal. Porque, na verdade, o autismo ele não tem fenótipos, né? Você não tem marcas visíveis que você olha e já diga, essa pessoa tem autismo. Né? Então, muitas vezes acontece isso, porque é uma deficiência que não é necessariamente física. É lógico que algumas crianças autistas podem ter comorbidades, podem ter dificuldades motoras que se destaquem, né? Mas não é necessariamente, ou não é, uma deficiência de natureza física, mas é uma deficiência, né, que precisa ser protegida por lei, como acontece no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o Estatuto é um símbolo importante na defesa da igualdade, né, de direitos dos deficientes, do combate à discriminação, da regulamentação da acessibilidade e do atendimento
prioritário. E aí as causas, né? Muitas pessoas se perguntam, mas o que é que causa o autismo? O 2014, né, houve o maior estudo já realizado sobre as causas do autismo, revelou que os fatores ambientais são tão importantes quanto a genética para o desenvolvimento do transtorno, certo? Então, o que é que a gente costuma dizer? Costumamos dizer que o autismo ele se desenvolve por vários fatores, ou seja, é um transtorno multifatorial. Ele não existe um fator específico, não existe uma coisa que diga eu fiz isso e por causa disso o meu filho teve ou tem o transtorno do espectro autista. Né? Então, não existe um fator específico. Então, os fatores ambientais são tão importantes quanto os fatores genéticos. Isso contrariou estimativas anteriores, que atribuíam à genética de 80% a 90% do risco de desenvolvimento de TEA. Então, foram acompanhadas mais de 2 milhões de pessoas na Suécia entre 82 e 2006, com avaliação de fatores como complicações no parto, infecções sofridas pela mãe e uso de drogas antes e durante a gravidez. Então, hoje sabe-se que, por exemplo, alimentação, a desnutrição, alimentação, no caso, fast food, né, e tantos outros fatores, a idade dos pais e outros aspectos podem interferir nesse fator genético e haver o desenvolvimento do autismo. Mas não existe algo preciso, né? Dizer, eu tenho esse fator genético e aconteceu isso aqui no ambiente e a criança desenvolveu. Né? Então, é uma questão multifatorial. Os mitos que causam problemas. E aí, né, durante os estudos sobre autismo, surgiram alguns mitos, né, alguns deles causaram problemas. Né? Durante os anos 50, por exemplo, houve muita confusão sobre a natureza do autismo. E a crença mais comum era de que o distúrbio seria causado por pais emocionalmente distantes, que recebeu o nome de hipótese da mãe geladeira. Né? Então, se vocês ouvirem falar sobre a mãe geladeira, ela é uma hipótese que foi descartada, certo? Há muito tempo, mas essa hipótese, ela sugeria que pela falta de afeto dos pais, principalmente da mãe, a mãe que era distante da criança, né, que não tinha essa afetividade, né, e aí a criança se tornava autista por causa disso. No entanto, nos anos 60, né, crescem as evidências sugerindo que o autismo era um transtorno cerebral, então ele não é um transtorno emocional. E aí, ele estava presente desde a infância e encontrado em todos os países e grupos socioeconômicos e étnicos raciais. Léo Kanner tentou se retratar e mais tarde a teoria mostrou-se totalmente infundada. Então não existe nenhuma fundamentação para teorias de mãe geladeira ou para teorias que tentem explicar o autismo como um problema emocional ou algo relacionado à esquizofrenia, não. Certo? É um transtorno neurológico, um transtorno cerebral. Em 98, na revista Lancet, publicou um artigo do cientista Andrew Wakefield, no qual afirmava que algumas vacinas poderiam causar autismo. Isso aí foi outro problema também, né, que aconteceu. Por que um problema? Porque muitos pais deixaram de vacinar as crianças, né, e teve até um surto de sarampo referente a isso nos Estados Unidos. Então, assim, é importante entender que todas essas teorias elas não foram confirmadas. Este estudo foi totalmente desacreditado por outros cientistas e descartado. Em maio de 2014, né, o cientista perdeu seu registro médico. A revista Lancet também se retratou e retirou o estudo de seus arquivos pela falta de comprovação dos resultados. Mais de 20 estudos seguintes mostraram que a associação da vacina ao autismo não tem fundamento. E aí, as características do autismo segundo o DSM-5, né? A gente falou lá sobre o DSM-3, o 4, então o DSM-5,
é hoje o mais utilizado, é o mais recente, né, a versão mais recente do DSM, e é utilizado para observar os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista. Então, você tem o critério A, que é relacionado a déficits persistentes na comunicação e na interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue atualmente ou por história prévia, né? Então, assim, veja, déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, né? Então, a criança, em múltiplos contextos, ela tem dificuldade de se comunicar, ela tem dificuldade de interagir, muitos têm dificuldade de pedir, de construir frases, de dizer o que estão sentindo, de pedir, pedir também, por exemplo, pedir a ir ao banheiro, né? Então, são dificuldades que podem aparecer nessa comunicação e nessa interação social, no brincar, como é que eu inicio o contato com outra criança para brincar? Então, ela pode ficar lá olhando, afastado, sem conseguir chegar para fazer esse primeiro contato, né? Então, déficits na reciprocidade socioemocional. Você pode, por exemplo, fazer um elogio e a pessoa nem não saber, por exemplo, que legal, você me elogiou, obrigado. Não. A pessoa não tem uma reação que você espera diante de um elogio, né? Déficit no comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, né? Não compreender linguagem com gestos, expressões faciais, déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Aí os critérios B, aí eu tenho padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos dois dos seguintes, né? Atualmente ou por história prévia. Então você pode ter uma pessoa que gosta de tal coisa, de dinossauro. Ou eu falando de dinossauro porque assim tem muitas crianças que apresentam isso, né? Atualmente estou trabalhando com uma criança que o interesse por dinossauro é constante. Imita dinossauro, se pegar bloquinho, constrói dinossauro, se pegar massinha, faz um dinossauro de massinha, né? Então aqueles interesses restritos, né? Além de comportamentos e padrões restritos e repetitivos de comportamento que a gente também encontra como estereotipias motoras, né? Que são comportamentos como balançar a cabeça, balançar as mãos, girar, né? Alinhar brinquedos, a ecolalia, né? A ecolalia e outros aspectos que a gente vai estar falando um pouco mais à frente também sobre as características, insistências nas mesmas coisas, interesses fixos, ou hiperatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns por aspectos sensoriais do ambiente. Aí os sintomas, né, o critério C, os sintomas devem estar presentes precocemente no período de desenvolvimento, mas podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas. Então, aquilo que eu disse a vocês que acontece com o autismo leve, né? Então, não é que ele se tornou autista depois de adulto, quando ele recebeu o diagnóstico, não. A vida toda a pessoa foi autista, mas ninguém nunca percebeu, só que vão surgindo demandas, essas demandas vão causando dificuldades, as dificuldades vão ficando evidentes, e aí, de repente, vai se analisar e descobre que a pessoa tem autismo, né, por causa dessas demandas. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional e em outras áreas importantes da vida, e esses distúrbios não são mais bem explicados por deficiência cognitiva ou atraso global do desenvolvimento, né? Então, para se diagnosticar o autismo, é necessário também fazer o descarte de outros distúrbios que possam explicar as características que o indivíduo está apresentando. Então, de acordo com o nível, né, nós temos aqui interação e comunicação social. Então, nível 1, né, ele necessita de suporte,
Mas o prejuízo notado, né, sem suporte, dificuldade de iniciar interações sociais, respostas atípicas ou não sucedidas para abertura social, interesse diminuído nas interações sociais. É lógico que isso vai variar de criança, de indivíduo para indivíduo, né? Então, interesse diminuído nas interações sociais, a pessoa pode não ter interesse de interagir socialmente. Então, você pode pegar, por exemplo, um indivíduo, uma criança que está lá, ela consegue falar com outras pessoas, mas aí ela começa a brincar e fica lá, né, brincando, olhando para o brinquedo, e tem gente lá perto, ela não fala, não faz pergunta, não mostra o brinquedo, então ela pode ter esse interesse diminuído nas interações sociais. Já no nível 2, aí precisa de um suporte maior, você vai ter déficits marcados na conversação, prejuízos aparentes mesmo com suporte, né? Tem crianças, por exemplo, que não constroem frases, que falam palavras soltas, então quer água, ela não diz eu quero água, ela só diz água, água, né? Então tudo isso, e é lógico, a terapia, gente, é essencial para o desenvolvimento da criança com autismo. Então, a terapia, ela ajuda muito, ela ajuda demais na evolução da criança com o autismo, né? Então, crianças no nível 2, por exemplo, elas podem ter uma melhora significativa através da terapia, mas se você não faz terapia, a tendência é que essas dificuldades, elas permaneçam, elas persistam e podem até piorar. No nível 3, né, aí necessita de suporte muito substancial, porque os prejuízos são mais graves no funcionamento, iniciação de interações sociais muito limitadas, resposta mínima a aberturas sociais, a criança pode também não ter a fala, né, não ter o interesse, a busca pelo outro, né, tem um isolamento muito grande. Nos comportamentos, né, no comportamento restritivo repetitivo, no nível 1, né, você pode ter aí um comportamento que interfere significativamente com a função, né, dificuldade para trocar de atividades, pode estar lá naquela atividade tal e tal, e você vai fazer a troca, a criança não aceita, ela se irrita, dificuldade, independência limitada por problemas com organização e planejamento, então pode necessitar de apoio das pessoas nesse aspecto, de se organizar, de planejar. Já no nível 2, esses comportamentos, comportamentos suficientemente frequentes, né, sendo óbvios, para observadores casuais, né, ou seja, pessoas que já têm um conhecimento, estão observando, já podem perceber que existem comportamentos atípicos, porque às vezes no nível 1, o autismo mais leve, pessoas que não conhecem autismo, que não têm uma presença maior com pessoas com autismo, podem não perceber, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, uma menina que eu acompanhava, que ela foi diagnosticada depois de 8 anos de idade, né, com autismo, mas que, assim, alguns terapeutas, né, como eu, a gente sempre conversava e percebia que a criança, ela tinha características de autismo, mas muitas pessoas não percebiam isso. E aí, né, teve um médico que fez uma avaliação e percebeu realmente aquilo que a gente já via. Por quê? Um dos aspectos principais que ela apresentava era a literalidade das coisas, né, a dificuldade de abstrair, né, sobre temas. Então, a forma de reagir, né, a situações, a falas, a contextos. Ela falava muito bem, ela conseguia interagir, mas as reações dela eram atípicas. As falas delas, em alguns determinados contextos, eram atípicos. A percepção de questões abstratas também. Então, isso nos deu sinais, né, de que a criança ela tinha o transtorno do espectro autista. O nível 2, né, a gente estava falando sobre ele, pode ter uma dificuldade muito maior e essa observação pode se tornar os comportamentos mais destacados,
E o nível 3, né, o comportamento ele interfere marcadamente com a função em todas as esferas. Né? Então, assim, uma criança com o nível 3 do autismo, nível severo, ela vai ter um comportamento muito mais comprometido e visivelmente as pessoas vão perceber que a criança tem algum tipo de transtorno. E aí, aquela pergunta, né? Qual dessas crianças é autista, né? Por que a gente faz essa pergunta, né? Por que você vai ver sempre isso numa palestra sobre autismo? É porque as pessoas costumam, né, pensar em autismo, né, e olhar assim, eu não sei, né? Você olha essa foto aí, você não sabe se uma delas é autista, se nenhuma delas é autista, porque o autismo ele não tem uma cara, ele não tem um fenótipo. Não existe uma marca que eu olhe e diga assim, essa criança é autista porque ela tem o cabelo assim, porque ela tem a orelha assim. Não, eu não tenho isso. Então, para se chegar ao diagnóstico do autismo, você tem que conhecer a criança, avaliar, entender seus comportamentos, fazer avaliações, fazer testes, para você chegar a essas conclusões. E aí as características do TEA e o diagnóstico, né? Eu trouxe aqui só para mostrar a vocês que vocês podem encontrar esse material na internet, o Manual sobre Autismo, né, do Instituto Hans, que traz muita coisa sobre as características do autismo, né, bem interessante esse material. E aí a gente tem algumas características, por exemplo, a ecolalia. A ecolalia, gente, algumas crianças, nem todas as crianças autistas apresentam ecolalia, mas a ecolalia são repetições de fala, né? Como o próprio termo diz aí, eco, esse eco é repetição. Então, por exemplo, é uma criança que você está perguntando para ela assim: quem vive na água, o gato ou o peixe? Aí a criança diz assim: o peixe. Aí você reformula a pergunta: quem vive na água, o peixe ou o gato? Aí a criança diz: o gato. Por que ela fez isso? Porque ela não está respondendo de verdade. Ela entende que você fez uma pergunta e ela repete a última palavra que você diz. Muitas vezes, se você não reformular a pergunta, você não percebe que a criança está apenas repetindo. Né? Você pensa, ela acertou, legal. Mas muitas vezes a gente precisa ter esse entendimento, principalmente crianças que apresentam ecolalia. A ecolalia tardia é quando a criança ela fica repetindo falas de que ela ouviu. A imediata é essa, né? Eu faço uma pergunta, falei uma palavra, a criança vai repetir imediatamente. A tardia, digamos que uma pessoa passou vendendo macaxeira. Estava gritando na rua, olha a macaxeira, olha a macaxeira. E a criança escutou. Aí, à noite, do nada, a criança diz, olha a macaxeira. Então, ela está fazendo uma ecolalia daquela fala lá de trás, certo? Mas num período tardio, não imediato. E a ecolalia mitigada, gente, também é comum a gente encontrar em crianças quando elas decoram, né, elas aprendem as falas de personagens. Então, ela assiste os desenhos, ela lembra, ela memoriza aquelas falas daqueles personagens do desenho, a entonação, e de repente ela fica falando aquelas falas e você faz uma pergunta a ela. Então você perguntou a ela quanto é 2 mais 2? E ela vai dizer assim: são 4 bananas. Aí você diz, 4 bananas? Por que ela diz são 4 bananas, né? Mas são 4 bananas, ela entendeu que 2 mais 2 é 4, mas como ela não sabia responder para você, isso aí de forma adequada, ela foi e pegou uma fala de um personagem que ela estava assistindo um desenho e o personagem respondia para alguém, algo do tipo,
né, falando que são tantas bananas, e aí ela foi, pegou aquela fala e trouxe para responder a essa pergunta, né? Então, isso é comum na ecolalia, né? As crianças com ecolalia, elas fazem isso porque elas não têm uma habilidade, ou seja, a habilidade de comunicação está afetada, então elas não sabem elaborar as frases de forma correta. Normalmente, crianças com ecolalia têm um problema de compreensão, então também muitas vezes ela não compreende corretamente a ideia da pergunta, né? E aí elas ecoam falas, muitas vezes respostas apenas porque entende que se está fazendo uma pergunta. Eu lembro de uma criança que eu perguntei assim: você já tomou banho de chuva? Aí a criança respondeu sim. Aí eu imaginei, né? Eu disse, eu acho que ele respondeu sim, apenas porque ele sabe que eu estou fazendo uma pergunta, ele entende a entonação como uma pergunta. Deixa eu fazer outras perguntas aqui para ver se ele vai continuar dizendo que sim. Aí eu disse, você tomou banho de chuva no dia que sua mãe saiu e você ficou sozinha com sua irmã em casa? Ele, sim. Então, aí eu fui deduzindo realmente que nada daquilo havia acontecido, mas ele estava respondendo sim apenas porque eu estava fazendo a pergunta e ele não entendia, ele não sabia como responder essa pergunta. Ou seja, se eu perguntasse a ele, mostrasse uma letra e dissesse que letra é essa, ele ia responder corretamente, porque ele conhece a letra e entende a pergunta que eu estou fazendo. Mas essa pergunta que eu havia feito sobre o banho de chuva, sobre o dia que era muito complexa para ele não entendia e apenas estava respondendo que sim, né, porque entendia que estava sendo feita uma pergunta. As terapias, né? Então, terapias. Você tem hoje, por exemplo, o PECS, né, que é um método de comunicação alternativa por troca de figuras, que ajuda muito, né, crianças que não falam, mas também ajudam crianças que não falam e que falam pouco, que estão desenvolvendo ainda a fala, né? Então, muitas vezes a criança começa utilizando o PECS e aí ela vai construindo um repertório de fala, ela vai entendendo o processo de comunicação e de repente ela começa a falar mais e de uma hora para outra ela não precisa mais desse uso do PECS, né? Então, é um sistema alternativo, não sei se vocês já viram, as crianças elas usam pastas, nessas pastas tem figuras, né, de coisas que fazem parte do cotidiano da criança, como um biscoito, por exemplo, então tem a figura de um biscoito, e ela vai usar essa figura para fazer o pedido ao adulto, né? Lógico que para isso tem todo um treinamento com um terapeuta que tem a formação no PECS para fazer esse treinamento. O TEACH, né, o TEACH é outro programa que também auxilia, né, no trabalho com crianças autistas, né, tem auxiliado muito no desenvolvimento das crianças autistas. O TEACH trabalha com estruturação do ambiente, trabalha também com figuras, né, para facilitar na comunicação, para orientar a criança, dar à criança o entendimento do ambiente, por exemplo, um quadro de rotina. Então, a criança chega na escola, tem lá um quadro de rotina com a imagem do primeiro momento que ela vai fazer, depois o segundo, o momento do intervalo, a volta da sala, as atividades que serão feitas, se ela vai sair para atividade de educação física, então está tudo lá no quadro de rotina. Isso facilita a visualização da criança, o entendimento do processo que vai acontecer para ela naquele dia, até o momento dela voltar para casa. Então, o TEACH trabalha muito com a estruturação do ambiente para facilitar o entendimento da criança e a organização dela nesse ambiente. E a principal linha hoje de abordagem terapêutica para o autismo, né, a mais indicada pelos neurologistas, é o ABA, que é análise comportamental aplicada, né, que é uma das linhas do behaviorismo, e que trabalha uma ciência de comportamental, né, e que faz intervenções, né, dentro dessa área de análise do comportamento. Então, a criança ela vai ser avaliada, né, hoje em dia se utiliza, por exemplo, o VB-MAP, que é
um protocolo de avaliação baseado no ABA, né? Então ele é preparado justamente para isso, onde se faz avaliação de diversos critérios, né, sobre o desenvolvimento infantil. Então, o mando, né, que é o pedido, a nomeação, que é o tato, né, a interação social e diversas outras habilidades comportamentais, né, e aí essa avaliação, né, nos ajuda a entender em que estágio do desenvolvimento a criança está, como estão os comportamentos, quais são os comportamentos que precisam ser trabalhados imediatamente, né, e aí são feitos programas, né, para ser trabalhados de forma terapêutica com essas crianças, né? E isso tem surtido muito efeito, né? Uma ciência que tem ajudado muito no desenvolvimento das crianças com autismo. Né? E aí, eu tenho trabalhado há alguns anos com crianças autistas, e uma coisa que eu digo para vocês que querem trabalhar com crianças com autismo é se aproximem, tenham experiências, né? Estágio em clínicas, né? Conhecer as crianças, porque assim, cada criança é um mundo, cada criança tem uma forma de ser. Né? Não existem duas crianças autistas iguais. Né? Então, as experiências são essenciais. Né? Você tem desde casos mais leves a casos mais graves e a gente, assim, vivencia muitas coisas. Né? Eu falei para vocês, por exemplo, o caso da menina que eu e outros terapeutas, a gente percebia sinais de autismo nelas, que algumas pessoas não percebiam, né? E aí o neuro, depois ele deu esse diagnóstico, que realmente a menina tem autismo, mas por que eu percebi? Né? Porque eu tinha experiência com outras crianças. Né? Então, por exemplo, eu tinha uma criança com autismo leve que falava tudo, que lia tudo, extremamente espontânea, falava demais, que muitas pessoas talvez olhassem para ela assim e dissessem assim, não, nunca pensei que essa criança tinha autismo, porque não está dentro das características mais comuns. Mas certo dia eu brincando com ela, né, no setting terapêutico, e aí a gente pegou, ela colocou uns pratos, tinha tudo de brinquedo, né, de plástico, pão, frutas e outras coisas lá. E aí ela pegou as frutas, colocou dentro de uma panelinha, disse que estava cozinhando para ela, e o pão era para mim. Então tem 4 fatias de pão de hambúrguer lá, de plástico, e aí ela disse, você vai comer esse pão, esse pão, esse pão e esse pão. E aí a gente estava brincando, né? Então, dentro do ambiente da brincadeira, eu disse para ela o seguinte, eu disse, mas se eu comer todo esse pão, eu vou engordar. E ela prontamente me respondeu, não, você não vai engordar. Isso aqui é plástico. Se você comer isso aqui, você vai morrer. Você não pode comer isso. Né? Então, veja, ela estava no ambiente da brincadeira, ela estava naquela criação, mas aí quando eu entrei na brincadeira e disse que ia engordar, ela entendeu de forma literal. Né? Ela entendeu que a minha reclamação era uma reclamação literal, que realmente eu estava achando que ia comer e ia engordar, e por isso eu não podia comer. E ela foi me explicar que eu não podia comer aquilo ali, que era de plástico, se eu comesse eu iria morrer. Né? Então, isso são coisas que você vai percebendo no autismo leve. Né? Então, são detalhes, são coisas que às vezes você. A criança é muito funcional, a criança tem um desenvolvimento muito bom, mas de repente ela solta algo do tipo. Essa literalidade, essa dificuldade de abstrair, né? Você pode encontrar também a dificuldade de filtrar informações. Então, a criança pode não perceber que determinadas expressões podem machucar o outro. Né? Você chegar para o outro e dizer assim, o seu cabelo está muito feio. Você tá com isso aqui, tá muito feio. Então,
E aí você dizer, "Oxe, mas por que essa pessoa me disse isso assim, né? Por que falou isso?" Mas é uma coisa que a gente fala da teoria da mente, né, que essa percepção do que o outro vai pensar diante daquilo, né, daquilo que eu falo, da minha forma de agir. O que é que o outro vai pensar se eu disser tal coisa? Será que eu posso ferir o outro? Se eu posso machucar? Aquilo pode ser ruim, eu não devo dizer nesse momento. Então a criança pode simplesmente não ter esse filtro, essa compreensão e falar muito abertamente. Ah, eu tenho um jovem que eu acompanho, né? Ele é pintor, ele já tem aí 17, 18 anos, e eu mostrei um desenho meu, aí ele disse prontamente, disse, é feio, não tem a qualidade do meu, não. Assim, naturalmente, né? Quem não entende, quem não trabalha com, pode se sentir ofendido. Porque pode pensar assim, como é que você diz isso para o outro assim, né? Não, você diz, tá legal, gostei, olha, você tem talento, você pode se desenvolver, pode melhorar, porque você não estuda, né? Mas não, é muito natural para eles. Ele não diz isso para machucar, para ferir, para diminuir o seu trabalho. Ele diz isso porque ele entende que o que ele faz é realmente melhor, e realmente é, e ele fala naturalmente. Então, essas percepções, né, que a gente acaba tendo, a experiência com crianças autistas, ela nos vai dando essas compreensões, nos vai ajudando a saber como agir e reagir diante de situações, né? Como é que eu devo reagir com a criança autista quando ela está em crise? Eu preciso conhecer a criança e eu preciso ter experiências, né? Então, eu recomendo a vocês, uma área que tem crescido bastante, que necessita de profissionais de diversas áreas. Então, os autistas precisam de nutricionistas que entendam, por exemplo, de seletividade alimentar. Os autistas precisam de advogados que possam auxiliar na luta pelos seus direitos. Os autistas necessitam de psicopedagogo, de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo, de psicólogo, de psicomotricista, né? Então, assim, é um campo muito grande, precisa de pessoas de diversas áreas, trabalhando, aprendendo, precisamos de dentistas que sejam preparados para fazer atendimento com crianças autistas, né? Nós precisamos de pessoas que estejam preparadas para cortar o cabelo de crianças com autismo. Então, sem dúvida, uma área extremamente grande que a gente precisa conhecer, porque o número de casos tem aumentado exponencialmente, né? Eu dou aula em cursos de licenciatura, então eu tenho dito aos meus alunos, se preparem para trabalhar com pessoas com autismo, porque vocês não serão professores em salas de aula que não haja pessoas com autismo, né? Então hoje praticamente todas as pessoas que eu encontro que dão aula, ensino fundamental, nos anos iniciais, eles já têm na sua sala crianças com autismo, e essas crianças elas vão entrar no ensino médio, elas vão entrar na faculdade, e nós precisamos estar preparados para lidar com esse público e com as suas diferenças e com sua percepção diferente de mundo. Então, aqui estão as referências, alguns sites que foram utilizados, né, para fundamentar esse trabalho, né, e eu agradeço, né, a todos por esse momento, pela atenção, né, espero que possa ter contribuído, né, para a aprendizagem de vocês sobre autismo. Obrigado a todos.